câmera, iniciar a transmissão ao vivo. Peraí. Me dá um ok quando Ok. tiver. Online? Olá pessoal, boa noite. Então, hoje é o dia da nossa live Outubro Rosa CAPEC com o tema A Prevenção é o Melhor Caminho. Hoje nós contaremos com a participação da doutora Nara Andrade, médica oncológica da Cetus Oncologia. Ela irá responder algumas perguntas enviadas pelas nossas redes sociais. Mas antes disso, para os nossos amigos, colaboradores, para quem nos conhece, nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade e agradecer as doações, o apoio, o carinho de vocês, que vocês têm dado aos nossos assistidos, que vocês têm nos dado. E, de fato, a ajuda de cada um de vocês faz muita diferença para o nosso trabalho e nós queremos agradecer a cada um de vocês que tem contribuído, tem ajudado, tem colaborado com a nossa causa. Muito obrigada. Para você no caso, você que quer ajudar, que quer contribuir, você pode colaborar através do QR Code que aparece no canto esquerdo da sua tela. Acessando o QR Code, você será direcionado para a nossa página de doação. Qualquer dúvida que vocês tiverem e se quiserem saber mais sobre a nossa causa, sobre o nosso trabalho e como doar, vocês também podem entrar em contato através do nosso WhatsApp. O número também aparece aqui na nossa tela, que é o 3459-3000. Ele é o nosso fixo, mas também é o WhatsApp. E a nossa produção está aqui já aguardando o contato de vocês. Antes, nós vamos compartilhar com vocês trechos de alguns depoimentos de alguns dos nossos assistidos. Cada dia a gente tem que aprender a viver com as histórias que aparecem na vida da gente. Eu não morri porque eu não acreditava que eu estava com a doença. Uma situação bem difícil mesmo. Eu era apontada, as pessoas riam. Eu estava forçando para conseguir trabalhar, porque na realidade já não estava dando conta, mas não sabia ainda, né? Eu não sabia porque eles falam que o câncer tem uns sintomas. Então, pessoal, nós queremos, mais uma vez, enfatizar aqui que nós sobrevivemos unicamente de doações e o apoio de vocês é de suma importância para que a CAPEC continue realizando o trabalho que ela tem feito. Então, para quem nos conhece, para quem sabe do nosso trabalho, nós queremos agradecer, como já fiz no início, e para quem não nos conhece, nós queremos que vocês saibam mais do nosso trabalho. Vocês podem acessar as nossas redes sociais. O nosso site é www.capec.ong. Nós também estamos no Instagram, que é @ongcapec. E também vocês podem acessar, como eu já falei, o QR Code que está no canto esquerdo da sua tela, para que vocês possam fazer as suas doações. Vocês podem doar qualquer valor, qualquer quantia, e qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à doação, podem nos chamar no WhatsApp, que também aparece aqui na sua tela. Gente, aproveitando também, queremos agradecer a parceria da Cetus Oncologia e também os nossos parceiros, o Salão Socilia Santa Amélia, a empresa Saga Consultoria, a empresa Leal Paisagismo. Nós queremos agradecer todo o apoio, todo o carinho, toda a parceria aí para que esse evento acontecesse, que está acontecendo. E nós contaremos com a participação da doutora Nara, como eu informei. Ela vai responder algumas perguntas que nos foram enviadas e eu queria agradecer a participação dela, a colaboração dela nessa nossa primeira live. Doutora Nara, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos.
É um prazer estar participando com vocês e poder ajudar a CAPEC nessa causa tão nobre. Então, doutora Nara, no caso, conta um pouquinho para a gente como que esse evento, né, que está que hoje acontece, como que esse evento é de suma importância para que as pessoas possam, né, conhecer um pouco mais sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Qual é a importância de eventos como este, que tem, né, a propagação, a divulgação de tais informações? Quando a gente vê as estatísticas do INCA, que mostra lá que o câncer de mama é o câncer que mais mata a mulher, é o câncer que tem maior incidência na mulher, a gente vê a importância de todo o evento relacionado à prevenção. Então, à medida que a gente vai conhecendo a doença, a gente vai descobrindo que quanto mais precoce a gente procura o atendimento médico, maior é a possibilidade de cura. Então, a importância desse evento é esclarecer as pessoas a buscar mais precocemente ajuda, descobrir se tem sim a doença, enfrentar a doença e ter maior possibilidade de cura. A gente só consegue isso se a gente tiver uma parceria entre o paciente gostar de si, querer procurar saber sobre a sua saúde e, com isso, nós médicos ajudamos esse paciente em relação à busca da cura. Sim, bacana. Hoje, com a tecnologia, né, com o avanço dessa tecnologia, as informações elas chegam mais rápido do que antigamente, né? Antigamente as pessoas elas tinham um retardo aí no quesito de ter acesso a essas informações. Então nós temos esse aliado hoje, né, ao nosso favor, que é contar com as redes sociais, com essas informações a tempo e hora. Mas, infelizmente, ainda hoje existem pessoas que não têm, né, acesso. Então, eventos como esse realmente propaga, realmente é de suma importância. Nós recebemos, né, nas nossas redes sociais algumas perguntas e eu vou estar fazendo, né, falando aqui para você, eu gostaria que você nos respondesse. Quero também agradecer a participação de todos, né, durante essa campanha, durante esse mês que nós fizemos nas redes sociais e as pessoas que enviaram as perguntas. Vamos lá para a primeira pergunta, então. A Joana Prado, ela quer saber como o câncer de mama se desenvolve. Todo câncer, ele se desenvolve a partir do momento que uma célula normal do nosso organismo ela passa a se diferenciar. O que acontece? Ela passa a se tornar diferente, mas com as características que nós já temos. Então, a partir desse momento, ela começa a desenvolver e nós temos um mecanismo de defesa que faz com que acho que a doutora Nara está com um probleminha aí na internet. Tudo bem? Está escutando agora? Agora sim. Tá. Então, assim, a gente tem as células nossas do nosso organismo, que são as células normais, e elas vão se modificando. E à medida que ela vai se modificando, o nosso sistema de defesa, ele tenta atacá-la. E por algumas maneiras de falha do sistema de defesa, ou essa célula ela cria mecanismo, como nós criamos também, para cada dia sobreviver a um evento adverso que acontece na nossa vida, a célula também ela passa por esses eventos adversos, que são o mecanismo de defesa tentando atacá-la, e ela passa por isso tudo e passa a desenvolver a doença. Então, o câncer, ele parte de uma célula normal do nosso organismo, ele se modifica e à medida que ele vai se modificando, ele vai se desenvolvendo, criando filhotes. E quando ele vai criando filhotes, Tá tudo certo?
Vocês conseguiram escutar, entendeu Sim, direitinho? sim. Pode continuar. Então, aí, quando a gente quando o tumor ele começa a crescer, ele começa a criar formas para a independência dele. Então, ele cria artérias que vão nutri-lo e vão fazer com que ele fique independente do corpo. E é como se fosse um filho criando dentro do corpo nosso. Esse é um tumor, que ele passa a ser independente, e à medida que ele vai crescendo, a gente vai distanciando da cura da doença, à medida que a doença vai criando mais independência. Entendi. E vai acontecendo aí várias mutações também, né? O câncer, ele é uma doença genética que, quando eu falo modificações, são mutações. Mutações nada mais é do que modificações da célula. Ela fica mutada ou ela fica modificada e ela passa a reproduzir outras células modificadas ou células mudadas. Entendi. Não, bacana. Vamos lá então para a segunda pergunta. A Maria Augusta perguntou: como é feito o tratamento? Isso depende muito, sabe? A gente tem o câncer de mama, que apesar de chamar câncer de mama, são várias doenças dentro do mesmo nome. Então, nós temos os dois subtipos mais comuns, que são o subtipo lobular e o subtipo ductal. E à medida que essa doença aumenta de tamanho, o tratamento vai também sendo mudado. Então, quanto menor a doença, menor é a chance de você fazer um tratamento venoso com quimioterapia. Quanto maior a doença, maior é a chance de você fazer um tratamento com quimioterapia. Quando a gente pega a doença numa fase muito inicial, o que é muito inicial? Eu tenho uma doença menor que 1 centímetro, eu tenho uma doença que ainda eu não tenho linfonodo na axila, e essa doença ela tem determinadas características que fazem com que ela vá responder melhor à hormonioterapia, que é tratamento via oral ou comprimido. Então o tratamento vai ser através de comprimido via oral. À medida que eu tenho uma doença que ela vai aumentando de tamanho, maior do que 1 centímetro, eu vou tendo linfonodo na axila. À medida que essa doença vai progredindo, a gente tem que iniciar o tratamento de quimioterapia. Então o tratamento ele passa por hormonioterapia, quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Não, bacana então, tá respondido aí. O senhor João Dias, temos um homem aqui fazendo perguntas. Isso é importante, né, doutora Nara? O senhor João Dias perguntou: quais são os efeitos colaterais da químio? Bom, seu João Dias, muito bem, viu? É um prazer. Homem também tem câncer de mama e homem também tem que participar. A quimioterapia é um tratamento que a gente utiliza determinadas drogas que vão agir no DNA da célula, do tumor e no DNA da célula normal. Eu falei no início que o tumor ele se forma a partir de uma célula normal. Então, a quimioterapia ela não tem um padrão de especificidade só para o tumor. Então, ela atinge também as células que são as células normais que nós temos no nosso organismo. Então, por atingir células que são normais, a gente tem determinados efeitos colaterais. Por exemplo, a célula do cabelo, o cabelo ele cresce todo mês. Se você for lá, você vai medir que cresceu em torno de 1 centímetro. Então, por ser células que crescem diariamente, a quimioterapia, quando a gente faz, ela pode agir no DNA dessa célula também, e é por isso que pode cair o cabelo. Nós temos na boca a saliva ela é produzida diariamente. Então a mucosite ou a inflamação da boca, ela também pode ocorrer porque essas células elas sofrem porque elas dividem diariamente. Como a quimioterapia ela é feita para células que se dividem mais rápido do que as células normais, as células que têm uma mediana de divisão maior do que o normal, então nós vamos ter efeitos colaterais dependendo dessa ação.
Agora, nós temos também, apesar de chamar quimioterapia, nós temos várias classes de medicamentos. Então, depende da ação dessa classe que nós vamos ter o efeito colateral. Então, a gente pode ter diarreia. A diarreia, o intestino todo, ele é revestido por uma mucosa que produz um muco muito semelhante com a saliva. Então, a gente pode ter diarreia. A gente pode ter também essa inflamação que acontece, que a gente chama de feridinha na boca, que também pode acontecer com a quimioterapia, além da queda de cabelo. E além disso tudo, nós temos as células de defesa, que são as células sanguíneas, que elas são responsáveis por defender nosso organismo diariamente. Elas são produzidas mais rapidamente também. Então, essas células, elas sofrem com tratamento de quimioterapia. Então, a gente pode ter baixa das células de defesa, a gente pode ter anemia, e nós também podemos abaixar as plaquetas. Então, nós precisamos ficar atentos quando nós fazemos esse tipo de tratamento. Por isso que o médico tem que ser bem treinado em relação a esse tipo de tratamento, para que a gente possa prevenir de determinadas alterações ocasionadas por efeito colateral e que vão fazer com que o paciente prolongue o tratamento ou fique internado ou tenha uma piora clínica. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa ficar bem atento. Bacana, então. Só um minutinho, doutora Nara, só lembrando para quem está chegando agora na nossa live, nós estamos com a doutora Nara Andrade, médica oncologista da Cetus Oncologia, respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas através das nossas redes sociais. E também estamos com o QR Code para quem puder, né, fazer uma doação, apoiar a nossa causa, ajudar aqui no nosso trabalho. O QR Code está no canto esquerdo da sua tela, basta aí direcionar o seu leitor de QR Code e você será direcionado para a nossa página de doação. Voltando aqui às perguntas, doutora, a Sandra Oliveira pergunta: qualquer pessoa pode perder os cabelos durante a químio? Eu costumo falar para os pacientes que isso depende muito do tipo de remédio que vai ser feito e é muito um sorteio, sabe? Nós temos um medicamento que é feito para câncer de mama, que em torno de 60% a 70% das pacientes perdem o cabelo. Por isso que o câncer de mama está muito relacionado à perda do cabelo. Porque na maioria das vezes os pacientes perdem o cabelo por conta desse tratamento. Mas a gente tem vários estudos, sabe, que a gente tem verificado se a gente tirar esse medicamento, se a gente continua com o mesmo benefício em relação ao tratamento. E todos os estudos mostram que a gente não deve tirar esse medicamento, por isso que esse medicamento continua fazendo parte do tratamento. E aí eu costumo conversar com o paciente que a perda de cabelo é uma coisa momentânea, é uma coisa passageira e que isso vai passar e que depois o cabelo ele cresce normalmente. As pacientes ficam até diferentes, às vezes o cabelo era branco, o cabelo volta preto ou de outra cor, mas assim, a gente, isso é uma coisa momentânea, isso passa e o cabelo volta a crescer de novo. É mais um trabalho psicológico, né, para a pessoa entender que, né, igual você falou, é momentâneo, é passageiro, que logo passa e tudo volta, né, ao normal, com a graça de Deus, né? Sim, eu converso muito com as pacientes que nós temos duas coisas que são relacionadas muito a essa adesão da paciente ao tratamento do câncer de mama de uma forma geral. A gente antigamente tinha uma mutilação que era causada quando fazia a mastectomia, hoje já evoluiu muito em relação a esse procedimento. Então a mulher fazia mastectomia com mais frequência antigamente e isso para a mulher era uma coisa muito mutiladora, que isso influenciava muito no psicológico da mulher. Sim. E a parte do cabelo, que são duas coisas que diferenciam o homem da mulher, é justamente a mama e o cabelo, né? E que isso acontece de perder durante o tratamento, mas que a gente é passageiro e hoje em dia a gente tem a reconstrução para quem faz a mastectomia e o cabelo volta a crescer depois. Bom, vamos lá. A Laura e a Ione fizeram a mesma pergunta, então vou mencionar as duas. Os fatores genéticos podem aumentar o risco?
Deixa eu só esclarecer antes que o câncer é uma doença genética, sabe? A gente sabe que existem os fatores que são hereditários, e isso confunde um pouquinho as pessoas. Os fatores hereditários são os que passam de pai de mãe para filho, avó para filho, para neto. Esse aí é hereditário, e esse fator hereditário está presente no câncer de mama. Em torno de 5 a 8% das pacientes tem mutação genética que é transmissível de várias pessoas da família, e isso faz com que, independente de outros fatores de risco, as pacientes desenvolvam câncer de mama, mas 95% não tem essa relação de transmissão de pessoas da família. Tem uma relação genética que você adquire no momento da concepção do feto, que ele adquire de um ou de outro, do pai ou da mãe, ou então é adquirido ao longo dos anos que a gente vive, na exposição que a gente tem a determinadas coisas, como o tabagismo, o alcoolismo. Então isso agrega muito ou a uma alteração genética prévia, ou uma modificação que é feita durante a vida inteira. Então eu me alimento de forma errada a vida inteira, e isso tem um impacto 50 anos depois, e é por isso que o câncer de mama, o câncer de intestino, ele está presente em pessoas acima de 50 anos, porque precisa-se de 50 anos de exposição a fatores para desenvolver a doença. Ah, sim. Então tem todo essa questão mesmo alimentar, né? As práticas físicas, tudo influencia, né? Se fizer ou não, sim. Tudo acarreta aí. Bom, a Maria Cristina, ela pergunta: por que a mulher deve fazer a mamografia e quando a rotina deve ser iniciada? O que acontece? A gente tem determinados exames que eles estão relacionados a fases que a mulher passa. Então, a mama, ela modifica antes da menopausa e depois da menopausa, e num período que a gente costuma dizer pré-menopausa, que é entre os 40 e 50 anos. Então, a mama, antes ela tinha menos tecido de gordura, e depois ela passa a obter mais tecido de gordura. Então, a mamografia é um exame que ele pega a mulher numa fase em que a mama já mudou ou está mudando. Por isso que, que a mamografia é feita, é o exame mais indicado hoje, a partir dos 40 anos de idade, que na pré-menopausa e depois na menopausa e após a menopausa. Só para a gente esclarecer que a menopausa, quando a gente chama de menopausa, é a última vez que a mulher menstrua. Isso é menopausa. E a gente tem um período chamado climatério, que é todo um período antes da última menstruação, até anos posteriores à última menstruação. Então, a mama da mulher, ela é muito dependente de estrogênio e de progesterona, que são hormônios produzidos ao longo da vida da mulher, quando ela está em fase de reprodução. Então, depois que passa a menopausa, que esses hormônios passam a não ser mais produzidos pelo ovário, a mama sofre modificações. Então, a mamografia é um raio-x da mama que pega a mama, independente dessa fase dela de modificação em relação ao período menstrual, mas a partir dos 40 anos, que a mulher passa a diminuir a produção de estrogênio, diminuir a produção de progesterona, a mama passa a ter mais tecido gorduroso, e aí a mamografia passa a pegar lesões com mais propriedade a partir dessa idade. Bacana. A Dione Cabral, a Mônica Teles perguntaram: é verdade que a mamografia não é o melhor exame para quem tem mamas densas? É verdade. A mamografia, quando a mama é muito densa, ela precisa de um exame complementar, que a gente comumente utiliza o ultrassom de mama
quando a mama é muito densa. Uma vez, voltando aqui, para quem está entrando na nossa live, a doutora Nara Andrade, médica oncologista da Cetus Oncologia, está respondendo algumas perguntas sobre o diagnóstico precoce, câncer de mama, que nos foram enviadas pelas nossas redes sociais. E nós estamos aqui também com a logo dos parceiros que estão participando conosco para que essa live acontecesse. Queremos agradecer mais uma vez a Cetus Oncologia, a Saga Consultoria, a Leal Paisagismo e o Socilia Santa Amélia, por todo o apoio aí nessa live. E dizer para quem quiser, quem puder fazer uma doação, que nós estamos com o QR Code que aparece no canto esquerdo da sua tela, onde você pode entrar, acessar e fazer a sua doação. Entrando, direcionando o leitor do QR Code, você será direcionado para a nossa página de doação. E qualquer dúvida, se quiser saber mais, também pode nos enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp, que também aparece na sua tela, tá bom? Nós recebemos também, agora há pouco, uma pergunta da Fátima Silva. Ela pergunta: antes dos 40 anos, quais exames podem ser feitos para detectar se está ou não com câncer de mama? Antes dos 40 anos, a mamografia ela passa a ser um exame que pode fazer diagnóstico. Só deixar claro que a mamografia ela não é contraindicada antes dos 40 anos. O que acontece é que, devido à formação da mama, que eu já comentei anteriormente, passa a ser um exame que pode passar desapercebido algum nódulo, então precisa de um exame complementar. E nesse caso é o ultrassom. O ultrassom de mamas ele é utilizado mais comumente nas mulheres abaixo de 40 anos, inicialmente, quando a gente verifica que no ultrassom tem alguma lesão, que é uma lesão suspeita, pode-se sim fazer a mamografia para ver se agrega alguma informação diferente do ultrassom, ou então não precisa fazer a mamografia. E como nós mencionamos aqui o comentário de um homem, no início das perguntas, o Danilo Fernando pergunta: os homens também podem desenvolver esse câncer de mama? Podem sim. Em torno de 10% dos cânceres de mama, eles são presentes em homens. Mas o homem, ele tem uma relação genética hereditária muito importante. Tem uma mutação de um gene que está presente quando o homem desenvolve o câncer de mama. Então, toda vez que tiver o diagnóstico do câncer de mama em um homem, a gente deve procurar se existe ou não a mutação desse gene. Qual que é a importância disso? É para prevenção da filha, do filho, sabe? Das pessoas que estão próximas, que são parentes próximas desse homem em relação a desenvolver a doença. E a Vanessa Marques pergunta: quais os estágios do câncer de mama? Todo câncer, a gente precisa fazer a gente fala de estágios, ou estadios, ou estádios. A gente precisa fazer essa verificação de estágio para que a gente possa fazer o tratamento. Então, todo o tratamento em oncologia, ele é baseado em estágio ou estádio, que varia entre o estádio 1 até o estádio 4. Essa variação, ela tem a ver com a extensão da doença. Quanto maior é o estágio ou estádio, maior é a lesão, ou mais componente a distância a doença conseguiu ir. Bacana. E uma última pergunta, Adriana Bellucci: mágoa ou estresse pode causar câncer? A gente tem relatos de várias pessoas que, quando nos procuram com diagnóstico, elas têm algum evento que ocorreu em alguma fase da vida e que acha que isso foi um evento que possa ter desencadeado a doença.
O que a gente tem é uma relação de raiva e rancor psicológica durante o tratamento. A gente sabe que quanto mais o paciente ele acredita que vai melhorar, acredita que a doença vai ser passageira e acredita que isso vai ter cura, maior é a probabilidade disso acontecer. E que quando o paciente tem alguns problemas psicológicos que fazem com que ele não acredite na vida, não acredite que vai dar certo, não acredite que o tratamento vai funcionar, não acredita que a doença vai ter controle, menos isso acontece. Agora, no desenvolvimento da doença tem muito pouco relato, porque é muito difícil a gente acompanhar um paciente que só ao longo da vida teve alguns episódios de raiva e de rancor ou de melancolia e que fez com que desenvolvesse uma doença tão grave igual é o câncer. Entendi. E na verdade, quando a pessoa ela está num nível de estresse ou de angústia e tristeza, isso pode acarretar uma baixa na imunidade, o que pode não fazer com que o tratamento que ela esteja fazendo, utilizando, funcione. O que acontece é que quando a gente tem passa por determinados problemas, a gente acaba deixando o tratamento como secundário e tenta resolver o problema da forma que a gente acha que é melhor. Então, a gente começa a ir à consulta, mas de forma não coordenada, vai, faz o tratamento, mas intensifica mais, não toma os medicamentos para não ter náusea e vômito, então tem mais náusea e vômito, alimenta menos, e aí essa adesão ela acaba diminuindo, sabe? A relação que a gente tem com o problema psicológico em relação à agressividade da doença, essa relação ela não é bem estabelecida ainda. A gente sabe que provavelmente deve haver sim algum fator que estimula com que o sistema de defesa vá funcionar melhor do que um fator que faz com que o sistema de defesa funcione menos. Então, eu falei no início que para desenvolver a doença, o nosso sistema de defesa ele tem que estar alerta para na hora que tiver alguma célula modificada, ele ir lá e combater aquela célula modificada. Então, se esse sistema de defesa ele está comprometido de alguma forma, que essa célula não possa combater, vai ser muito mais fácil para o desenvolvimento da doença que já está lá esperando só o momento dela começar a se reproduzir. Então pode ser que isso contribua sim. Entendi, bacana. Nós estamos recebendo algumas perguntas em nossas redes sociais e nós responderemos cada pergunta após o término da live. Nós daremos um retorno para cada um de vocês. Aproveitando, querendo agradecer a participação de quem está online aqui conosco, participando, vendo, assistindo a nossa live. E também agradecer mais uma vez os nossos parceiros, pelo apoio, aos nossos colaboradores, amigos que nos assistem, pelo apoio e carinho. A CAPEC ela está com 13 anos, nós assistimos pessoas em vulnerabilidade social, portadoras de câncer, e temos oferecido aí, com a graça de Deus, benefícios indispensáveis para que eles tenham uma melhoria na qualidade de vida e dignidade no seu tratamento. E isso tudo graças a vocês que colaboram, que ajudam, graças a Deus. E a nossa live está terminando, Gostaria de agradecer a participação da doutora Nara, mais uma vez a CEPS Oncologia pelo apoio. Foi a primeira live, e primeira de muitas, se Deus quiser. E aí nós vamos melhorando, vamos nos aprimorando, mas esperamos que tenham gostado, esperamos que as perguntas, que as informações que vocês receberam, vocês que estão aqui conosco, assistindo, participando, tenham sido de bom proveito, e que vocês possam buscar mais e mais informações nas redes sociais, com profissionais, porque realmente é o câncer que mais atinge mulheres
e a prevenção é o melhor caminho. E nós agradecemos a todos vocês, muito obrigada, boa noite.